Pai, que é amor, que é misericórdia, que é justiça e sabedoria. Queremos neste momento estar contigo, Pai. Queremos senti-lo em nosso coração, em nossos olhos, em nossos ouvidos, em nossa mente. Porque interpretar a vida conforme a sua sabedoria é o que mais buscamos no nosso viver. Sim, Gostaríamos de todo o coração que o Senhor pudesse estar conosco, não porque o Senhor quer, mas porque nós o aceitamos pela nossa fé, pela certeza de sua existência em nós, porque escolhemos este caminho para nós, para a nossa vida. Por isso, agradecemos do fundo do nosso coração, porque, mesmo quando damos as costas ao Senhor, o Senhor conosco está sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom que estamos hoje aqui, né? Que bom que hoje. Quer dizer, eu não vou dizer que é bom, não, porque é muito ruim quando o curso acaba, a gente vai curtindo tanto, né, aquilo que nós estamos estudando. Vocês sabem, hoje vai ser o último capítulo, o último tema, extraído deste livro, Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha. Foi um livro, pelo menos na minha vida, que me trouxe extremo, conhecimento sobre mim mesma, um livro que me deu a oportunidade de eu poder enxergar a vida também com outros olhos. E acredito que cada um de vocês que teve essa oportunidade de estudar capítulo a capítulo, porque a cada vez que nós falamos sobre um tema, nós o estamos retirando de alguns capítulos, né, do livro. Acredito que vocês também tenham ganhado muito ao se colocarem nessa postura de estudantes. Mas fico também feliz porque a partir da semana que vem nós vamos poder estudar um livro que é maravilhoso também. Acho difícil a gente escolher algum livro que não seja maravilhoso, mas tudo bem também. Mas começaremos a estudar o livro Metamorfose. E este livro, ele também é um presente que essa espiritualidade maior nos proporcionou com a publicação, né, da história e dos ensinamentos neste livro contidos. Então, isso é muito bom, né? Bem, hoje, como o Bruno colocou para nós no início, o tema que nós vamos conversar, ele é sobre gratidão. Bem, acredito que todos vocês, é, de alguma forma, tenham um certo conhecimento sobre o que significa a gratidão, né? Sabemos que alguns temas que eles são mais, entre aspas, depreciados são alguns temas em que nós nos vemos nos deparando com algumas características não tão boas de nossa parte. Muitas vezes a gente se identifica muito mais, né, ao estudarmos esses temas. Então, alguns temas que nós tivemos que foram bastante, eu acho que enriquecedores para todos nós. Nós poderíamos colocar aqui, é, vamos dizer,
alguns que deixaram-nos identificar, tanto na vida quanto no nosso mundo interior, questões que nos parecem que temos a necessidade de enfrentamento e correção. Não vou aqui citar quais foram, mas vocês podem, lá no Zoom, vocês podem ir no curso, né, com base nesse livro. Vocês vão lá e, por favor, retornem aos temas, busquem um pouco mais de entendimento, uma segunda vista daquilo que foi estudado sempre nos traz mais conteúdo para o nosso enriquecimento, principalmente quando nós estamos falando sobre esses temas que são tão preciosos. Mas vamos lá. Eu acho que nós podemos afirmar que somos extremamente gratos, ou seja, colocamos em nosso coração, colocamos em nosso verbo a gratidão quando nós nos vemos todos aqui. Então, eu já começo hoje o nosso bate-papo falando que deste tema tão enriquecedor chamado gratidão, nós podemos nos enxergar nessa atitude, neste sentimento, nessa postura, quando nós nos colocamos aqui para apreendermos o máximo que pudermos. Por que que eu estou falando isso? Bem, gente, hoje é sexta-feira, final da semana, uma semana de trabalho. Não importa que tipo de trabalho, até psicologicamente falando, na sexta-feira a gente já começa a hibernar, né? A gente já começa a ter aquela sensação de como eu estou cansado. Então, não importa o trabalho que nós fazemos, realizamos na semana, normalmente na sexta-feira à noite, a gente normalmente quer duas coisas: ou é cama, ou é sair com os amigos. E nós escolhemos o quê? Não escolhemos a cama, não escolhemos sair com os amigos, pelo menos não agora, porque também é, ah, nós estamos aqui, nós escolhemos estudar, sexta-feira à noite. Todos adultos, mas com muita vontade de aprender. Então, se nós colocarmos, existem algumas pessoas que estão ainda, fico na sala ou eu não fico na sala, né? Existem algumas pessoas que estão assim, ou eu vou para a televisão ou eu não vou para a televisão. Mas assim, fora disso, todos nós que entramos temos um propósito. E este propósito, gente, quero colocar muito claro para vocês. Ele está embasado em algo muito profundo do nosso ser. Ah, é o aprendizado, Adriana? Não é só o aprendizado, é um auto-amor. E a partir do momento em que nós nos amamos a ponto de nós desejarmos aprender, não importa o quanto, alguma coisa, porque não tem como, só se a gente estiver fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, para os homens duas coisas, né? Segundo o Bruno, mas não, você consegue fazer uma coisa só por vez, mas quer dizer que quando os homens fazem duas coisas, o negócio fica muito difícil, né? Então, segundo o Bruno, os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não acho que isso é verdade, por favor, a palavra não foi minha, foi do nosso amigo Bruno, mas vamos lá. Dificilmente, quando nós estamos participando de um bate-papo como esse, dificilmente nós não tiramos alguma coisa de aprendizado desse bate-papo. Concordam comigo? Então, se é desta forma, o que nós estamos nos possibilitando é pelo menos, a gente aprender uma coisa a mais. Se nós nos colocarmos à disposição para estudarmos toda sexta-feira, sem pensar em feriados e recessos,
nós teríamos pelo menos 52 coisas para nós aprendermos durante o ano todo. Aí vocês falam assim, credo, 52 coisas só? E eu falaria, nossa Deus, gratidão pelas 52 coisas. Por quê? Porque, gente, se a cada semana eu aprendo uma coisa, significa que a vida ela vai me dar a oportunidade de eu aprender, baseado nessa uma coisa, mais coisas que eu nem percebo que estou aprendendo. Vocês conseguem entender isso? Porque a vida, ela não vai nos deixar ficar angariando conhecimento, se a gente tentar colocar as coisas em prática para aprender mais ainda. Porque lembrem-se, o objetivo da vida é que nós cresçamos. E se ela pode nos impulsionar o máximo possível para que a gente cresça, a única coisa que nos impede de crescer somos nós mesmos. Então eu resolvo participar da palestra, e aí, de repente, tá aqui a Adriana falando sobre gratidão. E eu me dou a oportunidade hoje de parar e pensar, meu Deus, quantas vezes eu consigo ser grato durante um mês? Quantas vezes eu consigo ser grato durante uma semana? Quantas vezes eu consigo ser grato durante um dia, durante uma hora? Será que nós já paramos para pensar o que seria isso? Aí vocês olham e falam o seguinte: mas Adriana, se desculpe aí a minha ignorância, mas dá para você começar, antes de falar sobre qualquer coisa, dá para você definir o que é gratidão? O que é gratidão? Eu quero definir de uma forma muito, muito, muito simples. Gente, gratidão é o nosso coração dizendo obrigado. Preciso dizer mais? A gratidão é o nosso coração dizendo obrigado, com uma certa consciência daquilo que nós vivenciamos. Então, não é só a história de eu ser uma pessoa educada e quando alguém faz alguma coisa eu falo obrigado. Não. É um obrigado sentido. É um obrigado mais consciente. É nós pararmos para enxergar o que a vida nos dá, e quando eu chamo vida, são todas as circunstâncias. Então, é para nós pararmos e enxergarmos aquilo que a vida está nos trazendo, e sendo bom ou não tão bom, a gente ter consciência de que há uma oportunidade de crescimento para nós. Bruno, puxa a cateleira aí para o seu lado. Eu tô aqui mordendo a língua, eu não consigo. Ela não tá sentada aqui, não. Ela tá ali na cozinha. Daqui a pouco ela vem. Não, puxa essa mulher para o seu lado, Bruno. Ai, meu Deus do céu. É brincadeira, tá, gente? É só porque eu sei que tadinha, ela tem tanta coisa para fazer que ela fica doida. Mas vamos lá. E aí, gente, quando nós falamos sobre essa ideia de que a gratidão é o nosso coração dizendo obrigado, a gente pode mergulhar um pouquinho mais na nossa essência e pensar o que seria o nosso coração. O coração, ela é a representatividade do quê? São dos nossos melhores e maiores sentimentos, concorda? Estou trazendo aqui conceitos muito simples, tá bom? Então, se essa representação, o coração é a representação dos nossos maiores e melhores sentimentos, e entendo quando eu falo melhores sentimentos, são todos aqueles que a gente tem capacidade de sentir, tudo bem? Bom ou não tão bom, não importa. Mas a partir do momento em que eu estou sentindo
significa dizer que isso não está na esfera do físico. Então, quem está sentindo é aquela essência divina que faz parte da Trindade Universal, lembram? Que a gente estudou? Então, é o espírito. Então, é meu espírito indo além de mim, sentindo, transbordando aquilo que ele sente de muito bom a respeito de uma determinada circunstância, pessoa ou coisa que ele está vivendo. E cabe a nós, por incrível que pareça, buscar compreender o que isso é para nós. Porque eu já falei com vocês, gratidão é a expansão do sentimento, que normalmente para nós ele está traduzindo-se como um sinônimo de algo muito bom. Nossa, eu sou extremamente grato, porque isso me trouxe muito conforto, muito alívio, não é assim? É assim que a gente interpreta. Mas, gente, como então eu posso ser grato por uma circunstância dolorosa? Então eu não sou grata? Verdadeiramente? Posso ser. Por quê? Porque é o que a minha essência sente. E se a minha essência é a base de toda a minha sabedoria, se ela interpretar, se ela entender que a circunstância dolorosa é boa para ela, minha gratidão será sincera. Mesmo que a gente esteja chorando lágrimas de dor. Quantas e quantas vezes a gente se prostra diante de Deus e nós agradecemos a Deus mesmo sentindo muita dor, porque a gente consegue enxergá-lo na nossa vida. A gente consegue ser agradecido, mesmo que aquela circunstância hoje nos pareça até extremamente exaustiva. Não seria, difícil entender por que que nos últimos capítulos do livro o tema seria gratidão, não é verdade? Por quê? Porque normalmente, como dizem algumas pessoas, normalmente todo romance espírita sempre termina bem, não é? Não é isso que acontece? Todo mundo tem pessoas que falam isso, tem pessoas que falam que não gostam de romance espírita porque tudo termina sempre bem, nem parece uma vida real, não é assim? E aí eu vou meio que repetir o que uma amiga muito sábia minha, chamada Jeane, falou uma vez para nós, que eu achei de uma sabedoria que não tem como não repetir isso. Que ela falou o seguinte: é claro que todo romance espírita vai terminar bem. Por quê? Porque a história das pessoas não terminou, só o romance. E isso é uma constatação muito interessante. Se vocês observarem, a história em si, ela não terminou, as pessoas vão continuar vivendo. Mas você escolhe uma etapa da vida da pessoa onde a maioria delas conseguiu extrair das experiências da vida até aquele momento aquilo que as está fazendo se sentirem bem. Ou você vai resolver parar o romance logo na hora que está tudo pela metade? Não. Você para o romance na hora que uma fase da vida da pessoa tem um encerramento. Seja ela boa ou não tão boa, teve um encerramento. Então, nós temos um exemplo neste livro aqui, que é qual? O nosso querido Mário, que ele, ao final, ele não estava tão satisfeito, né? Não sei se vocês leram, não sei se vocês lembram, mas o Mário não estava tão satisfeito. Por quê? Porque o Mário foi preso, uai. Ele estava satisfeito? Não, não estava. Mas o que aconteceu com o Mário? Aquilo que ele já tinha conseguido absorver dos ensinamentos depois de uma experiência extremamente traumática
na vida dele, foi contado. Mas terminou a vida dele? Não, não terminou. Outras pessoas tiveram sua vida um pouquinho complicada, né? Ainda estava complicada. Algumas pessoas, alguns personagens ali precisavam ainda finalizar alguns pormenores. Mas no contexto geral, as pessoas que tinham reencarnado juntas para ter dentro de um programa reencarnatório para ver se havia conciliações, superações de dificuldade e tudo mais, ali teve um fechamento. Ok, vamos parar e é isso que o autor espiritual faz. É aqui que eu tenho que parar, porque, né? Haja, haja o que vai acontecer depois pelas escolhas dos personagens. Então, eu precisava falar isso com vocês, já que nós terminamos o livro, e realmente não é que todo romance espírita ele sempre vai terminar bem. Existem algumas circunstâncias que não vão estar tão bem assim. Mas, em razão da necessidade de você interromper a história em algum momento, por que tem que interromper a história em algum momento? Porque a nossa vida é eterna, e se a gente no livro espírita conta a vida no plano material e no plano espiritual, o livro não ia acabar nunca. Então você tem que parar em algum momento. E olha que em muitos livros para depois que morre, não antes, né? Mas então, neste momento, o tema é nos referindo num romance espírita, onde há tantas reflexões sobre determinados pontos, sobre determinadas tarefas que nós realizamos na nossa vida para superação daquilo que a gente tem de dificuldade. Neste momento, é o momento mais crucial para a gente poder dizer que nós estamos gratos em relação às experiências da vida. Concordam? Sim, né? Normalmente acaba assim, ou com um casamento, ou com um batizado, igual novela, né? Qualquer casamento, ou com batizado, ou qualquer coisa, não importa. Mas vamos colocar que há sempre a possibilidade de nós conseguirmos enxergar o quão belo é a vida mesmo diante das experiências não tão boas. Ok. Entendemos por que que o tema é gratidão. Muitas das pessoas que estão ali, elas estão vivenciando os seus o fechamento das suas reflexões. Quando a gente está no fechamento das nossas reflexões, superficiais ou profundas, não importa, nós estamos num estado de graça, gente. Mesmo que seja para a gente olhar e falar: meu Deus, como eu sou uma pessoa ignorante, né? Meu Deus, como eu tenho que aprender coisas. Não é isso? Por quê? Porque sim, após uma reflexão, nós podemos nos dar os parabéns em qualquer situação, porque mesmo que estejamos atrás das grades, se eu me dei a possibilidade de uma reflexão, significa dizer que eu estou abrindo a minha vida eterna para novas experiências. Eu estou saindo do meu quadrado. Estou saindo da minha zona de conforto. E se eu estou saindo do meu quadrado, da minha zona de conforto, mesmo que eu esteja pulando porque eu estou na frigideira, então, mesmo que eu esteja pulando, eu ainda assim percebi que ali não dava mais para ficar, mesmo que eu ainda não tenha feito total reflexão sobre o ponto de vivência. Mas tudo bem. Eu disse para vocês que nós podemos ser gratos diante das experiências boas ou não tão boas da nossa vida. No livro, foram experiências que levaram aos personagens muita reflexão e aos leitores muito mais.
Podemos colocar dessa forma. Mas, se eu também afirmei que a gente fecha um ciclo, e é por isso que o livro se encerra. Se a gente fecha um ciclo, significa dizer que na página seguinte vai começar um novo ciclo. Concordam? E se eu estive no meu momento, na minha fase de gratidão, significa dizer para nós, desmistificando todo e qualquer tipo de ideia contrária a isso, que eu tenho o direito de me sentir grata em qualquer momento também de minha vida. Eu não preciso estar grata só no final das minhas experiências. Eu posso me dar o direito de ficar grato em qualquer final de fase de vida, meio, início, não importa. Por quê? Porque eu falei que houve um encerramento de uma fase, não foi? Mas esse encerramento da fase foi porque deu a noite? E aí só no outro dia começa a nova fase? Ou a fase foi 7 horas da manhã, esse encerramento? Percebe? Então, se eu estou vivenciando a vida, a minha vida, aquilo que eu projetei para mim, aquilo que eu programei com muito carinho, junto com pessoas. E Catilei chegou. Então, aí eu estou ali projetando a minha vida. Eu estou ali junto com os meus instrutores, que são muito mais inteligentes e sábios do que eu, estão me auxiliando nesse projeto. E, de repente, eu venho para cá e a única coisa que eu sei fazer é reclamar. O que que eu estou fazendo? Eu diria para vocês que a cada reclamação eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo num processo. Entenda o que eu quero dizer agora. Num processo de ausência de reflexão mais construtiva. Lamúria. Porque eu posso reclamar, gente. Existe uma diferença enorme entre reclamar e lamuriar. Eu posso reclamar. Mas a partir do momento que a minha reclamação ela se torna tóxica, eu diria que a gente pode chamar de lamúria. Mas espera aí, Adriana, calma. Eu sempre achei que reclamação era péssima em qualquer situação. Opa, peraí. Não. A reclamação ela pode ser uma manifestação daquilo que parece não estar bem em mim, em razão de circunstâncias que estão ao meu redor, por exemplo, em razão de pessoas que estão com quem eu estou vivendo e que eu não estou dando conta. Então, no momento em que eu reclamo, presta atenção. Eu sei que, às vezes, a palavra em si, ela dá o sentido de você clamar. Lembram, reclamação é você clamar duas vezes aquilo que você está falando. Isso é real, ok? Mas talvez, se alguém conhecer uma outra palavra sinônima à reclamação que a gente possa utilizar, eu deixo de usar a palavra reclamação. Mas o que eu estou colocando aqui para vocês é o seguinte: eu posso demonstrar meu descontentamento em razão de alguma coisa. Mas se eu fico o tempo todo demonstrando o meu descontentamento, aí eu já passo a lamuriar e isso deixa de ser construtivo. Mas como que manifestar a minha insatisfação ela pode ser construtiva? Porque a partir do momento que eu jogo para fora aquilo que eu não está bem em mim, em que eu estou insatisfeita em razão daquilo ali, eu tomo consciência, eu posso tomar consciência daquilo que está acontecendo na minha vida e eu posso trabalhar isso para melhor. Vamos lá? Colocar na prática para ficar mais palpável, tá bom? Eu estou há um mês, com a minha cabeça fervendo, porque tem um monte de coisa que está acontecendo na minha vida, e fica a minha cabeça fervendo, e eu não sei o que fazer, não sei, e fica tudo ruim. Eu já estou até passando mal, tô ficando. é,
como diz outro, virótica, né? Que quando a gente pega uma gripe, eles falam que é. Como é que é? Não é virótica, não, gente. Como é que é? Que você pega é virose, né? Que eles falam mesmo, não é isso? Ah, é uma virose, não é isso que eles falam? Então, eu tô ficando virótica porque eu tô cheia de, de vírus aí, gripada, aquela coisa toda. Então, quer dizer, esses pensamentos estão me desestruturando, meu sistema imunológico abaixa e eu acabo ficando gripada. Vou botar esse exemplo, ok? E aí, o que que acontece? Eu estou muito mal e eu estou guardando aquilo dentro, estou tentando refletir, nada, nada, nada. Aí, eu tenho a graça de receber a visita da minha amiga Suzana. Ê! E as graças a Deus, gente. Já que é para chamar uma amiga, deixa eu chamar uma pessoa competente para isso, né? Aí eu vou, chamo a Suzana, e aí ela percebe, porque, né, tem aquela coisa do profissional, tem aquela coisa do mediúnico, e aí a Suzana percebe que eu não estou tão bem. E ela meio que extrai de mim, depois de muito tentar, ela extrai de mim, e eu começo a falar com a Suzana aquilo que parece que não está muito bem. Eu não estou bem, eu estou uma semana, 2 semanas, e eu não consigo achar uma solução para o meu problema e tudo mais. E de repente eu começo a falar com ela tudo aquilo que eu realmente eu quero resolver e não estou conseguindo. E eu falo que está difícil, que não sei o que e tal. Só que depois de um passar de tempo, alguns minutos, eu começo a ficar meio envergonhada do que eu estou falando. Meio envergonhada, assim, sabe? Não, Suzano, sabe o que que é? Não, eu sei que isso parece pouca coisa, mas não é assim que acontece. Aí você começa a reclamar e aí você mesmo começa a falar, não, eu sei que parece que não é tão grave, mas é porque eu não estou dando conta. Não é assim? Não é assim que acontece? O que que é isso, gente? Isso é a gente botando para fora um monstro que a gente enxergava com 7 cabeças e quando ele foi para fora a gente descobriu que só tinha uma. Porque no momento em que nós estamos conversando, e muitas vezes o nosso amigo nem precisa abrir a boca, aquele amigo que está nos escutando, muitas vezes a gente botando para fora, a gente usa a nossa reflexão mais raciocinada e pondera muita coisa que lá dentro, quando está no nosso interior, a gente deixa que o medo, as insatisfações só aumentem o problema e nós não conseguimos resolvê-lo. Está muito grande. Quando a gente bota para fora, a gente filtra. Aí a gente percebe que talvez a gente tenha meio que inflado o problema na nossa cabecinha. Então, o fato de eu levar a essa amiga alguma insatisfação da minha parte fez com que eu pudesse refletir sobre aquilo. E foi muito bom. Foi muito bom. Ok, falei com ela, tive alguns insights, ela pôde me ajudar, né? Gente, não precisa ser só uma psicóloga, pode ser qualquer amigo que tem um bom senso, tá bom? Eu só aproveitei a presença da nossa amiga aqui. E aí, o que que acontece? A gente se dá essa oportunidade de crescimento. Mas, depois que isso aconteceu, tá, veio a minha amiga Aline lá em casa. Porque vocês já viram que eu, para sair de casa está sendo difícil, né? Quem tem que ir lá em casa para me consolar, né? Aí vai a Aline na minha casa. E aí a Aline chega, a gente conversando, depois eu ter, sabe, tudo, tudo. Aí eu começo a falar com a Aline meu problema de novo. Aí depois de um tempo, Leonardo vai lá em casa. E eu falo com o Leonardo a mesma coisa. Isso está sendo produtivo? Deixou de ser. Deixou de ser. E eu preciso descobrir que isso está sendo improdutivo. E por incrível que pareça, não vão ser meus amigos que vão me falar, não. Sabe por quê? Porque Léo não sabe que eu já reclamei com a Suzana e com a Aline. A Aline não sabe que eu já reclamei com a Suzana. Percebem a diferença? Muitas vezes podem não ser os amigos que vão nos falar isso. Às vezes vai precisar ser a gente perceber que nós estamos entrando num processo de lamúria. E mas se a gente não perceber? Aí, quando a gente não percebe,
Aí já começa um outro processo da nossa vida. Primeiro, a gente já deixou há muito tempo de estar grato pelas experiências que nós estamos vivenciando. E segundo, por incrível que pareça, a gente vai repetir a reclamação com as mesmas pessoas que a gente já reclamou antes. Por quê? Porque não existe mais freio. A lamúria é ladeira abaixo. Chega uma hora que eu já teria falado com vocês todos os 21 e teria repetido tudo para os mesmos. Percebem? É assim. Aí, o Léo, que é extremamente ponderado, olha a minha cara, extremamente ponderado, né? O Léo, ele chega para mim depois de ele ter escutado duas vezes e já ter visto que eu já reclamei com outra pessoa. Léo, olha, ele, pela amizade que nós temos, o Léo olha para mim e fala assim: Adriana, vamos conversar? Gente, se eu já conversei com os 21, o Léo vai falar comigo e possivelmente eu não vou escutá-lo. Por quê? Lembra quando eu falei que eu tô ladeira abaixo? É por aí. Se eu parar, quando o Léo me falar, se eu parar, prestem atenção, eu estou falando que normalmente pode haver exceção, pode, mas vamos continuar nessa figura de linguagem. Se eu parar agora, o que que vai acontecer comigo? Eu estou ladeira abaixo, sem freio. O que que vai acontecer comigo se eu parar imediatamente? Eu capoto. É essa a sensação que eu vou ter. Por quê? Porque meu nível de insatisfação está tão alto que eu parar e dar razão ao Léo é quase muito difícil. Não vou dizer que é impossível, não, mas é muito difícil. Aí o Léo vai falar, eu vou falar, não, Léo, não é isso não, é porque eu sou vítima mesmo, aquelas coisas, né, que a gente fala. Aí, de repente, vem a Catilei, que chegou atrasada, mas está tudo bem, porque ela é muito amiga minha. E a Catilei vai chegar e vai falar comigo. E aí eu vou pensar, nossa, dois. Quando o Léo falou, apesar de eu ter feito maior resistência em relação ao que ele falou, eu meio que já fui parando, sabe? Eu meio que me dei, fui dando uns freios assim. Quando o Catilei fala também, eu também vou dando uns freios, eu posso aceitar ou não. Mas normalmente, se eu vejo vários amigos me falando a mesma coisa, aí você começa efetivamente a aceitar ou não. Cada um tem seu livre-arbítrio. Mas se são amigos, a maioria das vezes a gente começa a refletir que talvez a gente esteja realmente fazendo de uma forma muito exagerada. Mas para que eu consiga entender essa experiência dessa reclamação ou lamúria, como eu estava falando com vocês, né, nesse conceito, para que eu possa entender que eu entrei nesse processo, isso vai ser doloroso para mim. Se eu for muito orgulhosa, vai ser muito vergonhoso. Eu vou ficar envergonhada. E muitas vezes, em razão disso, o que que a gente faz? O orgulho, ele é um péssimo conselheiro, não é? Esse orgulho exacerbado, entendam bem. Ele é um péssimo conselheiro. O que que ele vai fazer? Pararam para pensar? Qual vai ser a postura que a gente vai tomar depois disso? Gente, na maioria das vezes, a gente se afasta das pessoas que a gente ama. É isso? Mas vamos dizer assim, o que eu ganho em relação a isso? O que eu vou ganhar em relação a isso é a possibilidade de eu refletir sobre essa postura que eu estou tendo
e refletindo, eu fazer uma mudança nessa minha atitude repetitiva. Eu posso quebrar o ciclo. Depois de um tempo, eu posso me dar o direito de retornar. Se eu sou uma pessoa cara para algumas pessoas podem ir atrás de mim. E talvez, em razão disso, isso pode ser mais rápido ou menos rápido, vai depender de como eu e as outras pessoas vamos lidar com tudo isso, não é? Mas e a gratidão? A gratidão, ela estará no momento em que, depois dessas reflexões, eu me enxergar livre daquilo que eu mesma construí. Percebem? Final de fase. E a nossa vida, ela é cheia de fases. Claro que existem algumas coisas que elas podem ter uma fase tão comprida que parece que a vida toda é uma fase só, né? Existem fases, por exemplo, que a gente vivencia que parece que não vai terminar nunca. E isso nos traz uma sensação de desamparo muito grande. E o que nos fará aguentar essa fase lastecida vai ser a nossa fé em Deus. E o quanto, acreditando nele, nós podemos agradecer por uma fase tão difícil assim. Eu não estou falando aqui, gente, de nós estarmos na ideia naqueles pensamentos ilusórios, ok? Não estou falando sobre pensamentos ilusórios, sobre nós nos convencermos de situações ilusórias. Não é isso que eu estou falando com vocês. Eu estou falando que nós podemos enxergar aquilo que é bom, extrair aquilo que é positivo da experiência. Mas, pelo amor de Deus, essa experiência ela não tem nada de positivo. Nada. Ok. Agora você não está enxergando nada. É só isso. Por quê? Vamos lá. Quantas vezes nós estamos vivenciando uma experiência que, primeiro, ela é como se fosse um terremoto dentro da família, sabe? É uma desestrutura, é uma desarmonia, todo mundo fica mal. É uma experiência que está assim, arrebentando todo mundo daquela família. A gente consegue ver alguma coisa boa? Todo mundo sendo arrebentado? Não. Mas aí a gente para um minuto. É como se a gente meio que saísse do processo. A gente meio que pousasse no ninho. E aí eu vou trazer a história daquele de ter uma competição de obras-primas, obras de arte, em que o objetivo dessa competição é aquele artista que conseguisse demonstrar uma paz em sua obra. As pessoas elas precisariam olhar para a obra e elas sentirem que aquela obra ela traria a significação de paz. Tudo bem? Acho que você já conhece essa história, mas vou falá-la aqui. E aí, várias obras magníficas foram pintadas, trouxeram estátuas, um monte de coisa, lindos, tudo muito, muito bonito. E aí os juízes foram passando de ponto em ponto, de ponto em ponto, e de repente, no final, eles disseram que o vencedor era um quadro aonde existia umas pedras assim, um mar revolto,
Este mar, ele jogava isso tudo na obra, gente, é uma pintura, então não era filme, tá? O mar, ele jogava as ondas na pedra com força, então tinha os respingos da água, tinha os trovões, tinha tudo tudo que vocês puderem imaginar que vocês gostariam de estar mais dentro de casa do que naquele lugar, né? E aí ela foi vencedora. Os outros artistas olharam indignados, né? Porque como assim? Como é que isso aí pode demonstrar paz interior, paz? Como? E aí os juízes, eles se pronunciaram para todas as pessoas e falaram o seguinte: esta obra é a representatividade da paz interior. Por quê? Porque se vocês olharem no buraquinho dessa pedra, tem um ninho de passarinho. E o passarinho está ele está neste ninho, chocando os seus ovos em paz. Então, a representatividade de todo aquele quadro foi a paz que o passarinho ele estava sentindo, apesar de tudo que estava acontecendo ao seu redor. Então, muitas vezes, é quando a gente chega no nosso ninho, apesar de tudo que está acontecendo, a gente poder vivenciar a paz que nós conseguimos construir em nosso coração. E isso, gente, tendo a nossa família vivenciando esse momento, todo mundo arrebentado, sabe, tentando ali buscar solucionar o problema, mas todas as vezes que essa família se une, se junta, ela está unida em amor, em respeito, um dando força ao outro para conseguir superar essa dificuldade. Se nós nos fixarmos na ideia do problema, a gente não enxerga como o problema nos fez estarmos mais unidos e felizes juntos. E quantas vezes a gente não enxerga isso? Não é? Às vezes a gente está no nosso trabalho, um profissional que ele é o bam, 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 ele é aquele que leva, né, a nossa empresa a ir para frente. O profissional, ele se afasta, ele resolve não ficar mais na empresa e vou botar, sem considerar a dificuldade da empresa, né, de perdê-lo, ele vai embora porque o salário na outra empresa é melhor. E aí, no momento em que acontece isso, esse esse profissional vai embora e as pessoas, elas meio que entram em desespero. Meu Deus, e agora como é que a gente vai fazer? O que que acontece nesse momento? As pessoas que ficaram nessa empresa, que não querem perder seus empregos, que querem que aquilo dê certo, né? O que que você faz? Aí, uma empresa que às vezes só dependia de uma pessoa, resolve se unir, os profissionais buscam estudar para que aquilo possa ser realizado da melhor maneira, e de repente a empresa ela tem uma dificuldade no início e uma alavancada mais para frente. No momento em que este profissional saiu, foi desesperador. Mas a saída deste profissional fez o quê? Fez com que toda uma empresa se movesse para poder salvaguardar a sua existência. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando é que nós vamos ficar gratos, gente, numa situação como essa? Só quando a empresa estiver no positivo? É só nesse momento? Ou a gente começa a perceber que, nossa, tá todo mundo unido para fazer isso. E todas as vezes que a gente toma consciência que tá todo mundo unido, fulano está me ajudando, eu estou ajudando cicrano, neste momento, se a gente percebe no contexto da realização da obra, será que a gente não vai estar muito mais forte,
ao final do que se a gente só visse no final o quanto a gente se fortaleceu. Então, se eu sou grata a cada dia por cada experiência que eu tenho, quer dizer que mais para frente eu estou muito mais forte do que se eu só ficar grata com o resultado. Então, aquele pensamento de que muito mais vale você compreender o caminho para você entender o resultado do que você só se fixar no resultado e nem saber o que está acontecendo no caminho. Como eu consigo entender este caminho? Uma das ferramentas, porque não é a única somente, mas uma das ferramentas é a gratidão. Um sentimento que vai trazer para mim uma satisfação pelas vivências que eu estou tendo. Percebem? E, gente, isso acontece em qualquer situação, qualquer uma. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez vocês possam pensar: gente do céu, que coisa horrível. Mas não é para ser horrível, é para a gente entender um pouco o processo. Vamos dizer que você tem uma pessoa que você ama demais e essa pessoa começa a ter problema neurológico. Neurológico. E em razão desse problema que a pessoa tem, em razão dos temores que você tem em deixar uma pessoa com problema neurológico sozinha, o que que você faz? Você começa a se colocar mais presente na vida dessa pessoa para poder ampará-la. Você gosta muito dela, lembra? E aí, no contexto desse problema em que a pessoa está vivenciando, e aí não estou dizendo que se vai ser curada ou não, mas num problema deste contexto, quando você vê o que antes você estava com essa pessoa uma vez por mês, você está pelo menos uma vez por semana. E você está aproveitando a presença dessa pessoa com o problema de saúde dela muito mais do que ela com saúde. E vocês podem ter certeza que talvez para essa pessoa a sua presença neste momento está sendo muito mais importante do que a própria depredação da saúde dela. Como eu disse, não estou dizendo se ela vai ficar saudável de novo ou não. O que eu estou dizendo somente é que às vezes as situações acontecem que elas são terríveis para nós. Mas são essas situações, às vezes, terríveis que nos fazem mudar o comportamento. E depois a gente não é grato pela doença da pessoa, mas por nós termos mudado o nosso comportamento. Quantas e quantas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias e estamos agradecendo por aquilo que parece ser uma dor, e podemos fazer isso com certeza, mas esquecemos de agradecer a mudança que nós nos colocamos diante dessa dor. Porque a ideia, se é para o nosso aprendizado, a gente não precisa agradecer só a dor. A gente pode ser grato por nós, por livre-arbítrio, termos escolhido, sabe, nos colocarmos em posições diferentes. E aí a gente estará aplicando o alto amor. Estou falando grego? Acho que não, né? Só que muitos de nós ainda não conseguem se dar o direito de se amar. É mais fácil eu agradecer, pai, obrigado por eu ter caído naquele buraco e, e quebrado as duas pernas,
E em razão disso, a minha vida ficou muito melhor depois disso do que eu chegar e falar, pai, eu quero agradecer primeiro o fato de, por eu ter vivenciado aquela experiência que o Senhor me trouxe e que eu entendi o quanto ela foi positiva para mim, mas o quanto eu sou grato por eu ter me possibilitado fazer uma mudança tão essencial na minha vida. Porque aí eu percebi o quanto é importante andar, o quanto é importante eu prestar atenção no que eu estou fazendo, não importa. O quanto eu sou importante para mim. Vocês entendem? Porque a gratidão, gente, não é nada, nada, se nós não nos colocarmos como alvo de amor também. Porque a vida nos trará inúmeras experiências. E hoje, como bons alunos, sabemos que cada experiência vem para o nosso bem, não é isso? É, é isso aí. Ok, a vida fez a parte dela. Agora, quem precisa fazer alguma coisa? Não somos nós? Porque senão a vida só vai mandando as experiências, só vai mandando as experiências e a gente vai, né? Não. Se eu me dei o direito e o dever de entender que aquela experiência, ela chegou para mim e que apesar de extremamente insatisfatória, né, aos meus olhos, ou seja, eu não estou satisfeita nem um pouquinho de estar vivenciando essa experiência, mas que ela está sendo essencial para mim, que eu possa aproveitá-la da forma que eu souber. Porque às vezes eu e a Geu vivenciando a mesma experiência, eu e a Geu tendo a mesma oportunidade de fazermos escolhas, talvez a Geu faça uma escolha muito mais sábia do que a minha, né, Argel? E aí, talvez pelo fato dele ter feito uma escolha mais sábia que a minha, claro, ele talvez não tenha a rebarba que eu vou ter, porque a minha escolha não foi tão sábia, né? Então talvez eu ainda vivencie um pouco da lama que eu criei ali, mas por vê-lo ultrapassando aquilo que eu estou tentando ali não me afogar, eu consigo sair do meu processo. E se eu humildemente chegar para ele e falar: O que que você fez, Argel? Pelo amor de Deus, me dá uma dica. Vai ficar mais fácil ainda. O que eu estou tentando falar para vocês, de uma forma muito leve e brincalhona, é que se a gratidão é um sentimento e também uma postura, só caberá a nós vivenciá-la como uma ferramenta de consolo e aconchego, se nós assim decidirmos. Como fase final, ou melhor, como uma fase da nossa história que está dando certo, e aí eu boto um parêntese dizendo sempre está dando certo. Então, não significa que essa fase seja positiva aos nossos olhos. Então, nós vivenciando uma dessas fases da nossa vida, sentindo que naquele momento nós estamos sendo alvo de aprendizado, de ensinamentos pela vida, que a gente consiga enxergar aquilo que poderá ser por nós
agradecido. E aí eu diria, primeiro a Deus e depois a nós mesmos, dizendo-nos obrigado. Pelo jeito não tivemos perguntas, né, Bruno? Não tivemos perguntas. Né? Bem, gente, eu realmente espero que este curso que fizemos tenha enriquecido vocês de várias formas. Eu espero que cada um de nós possa revisar em vários momentos os temas que nós temos no canal. Não vou falar nem deste curso pura e simplesmente. Quantas vezes, por eu me sentir um pouco necessitada de palavras consoladoras, eu não fui no canal e eu não escolhi um tema que parecia para mim o melhor naquele momento, e eu escutei, eu li, eu ouvi, e aí eu percebi que apesar de eu ter assistido a aula, né, o nosso bate-papo, algumas coisas, elas me, é, como chama? Elas me escaparam, elas me escaparam. Então, o que eu posso dizer para vocês é, se vocês às vezes não gostam de assistir mais de uma vez aquilo que vocês já tiveram contato, falem com os amigos, indiquem as palestras. Não precisa ser só da nossa casa. Indiquem palestras que podem esclarecer de uma forma tão consoladora aos amigos que muitos hoje estão se sentindo tão perdidos e não sabem o que podem escutar, porque na internet também tem muita coisa que parece ser boa, mas ainda precisa ser depurada, precisa ser esclarecida. Podem ter certeza que Jesus está conosco e todos os benfeitores espirituais também. Tá bom? Este curso encerra aqui. Quero agradecer muito a todos os palestrantes, né? Que a cada tema, assim, na minha opinião, se superaram. E não é só porque foi o Nem Tudo é Karma, não, gente. Foi porque realmente as palestras foram maravilhosas. Eu tive muita coisa para pensar. Então, que a gente consiga aprender mais e mais a cada dia, tá bom? Vamos encerrar com uma oração? Pai, como expressar nossa gratidão a Ti? Como expressar o quanto hoje já conseguimos enxergar pontos positivos em cada experiência não tão boa? Como expressar, Pai, que hoje nós já temos um pouco mais de consciência da Sua presença, apesar de nós mesmos, uma presença que nos protege, ilumina, consola. Como expressar a nossa gratidão, Pai, quando a vida ela nos é tão feliz, mas nos culpamos pela felicidade que estamos sentindo. São tantas coisas que vão acontecendo na nossa vida
e que pela nossa ignorância não compreendemos e reagimos de formas tão diversas. Mas uma coisa, Pai, nós queremos hoje colocar para o Senhor em nossa oração, que tentaremos com todo o nosso coração sentir, mas compreendendo a gratidão que bate no nosso peito todas as vezes que, apesar de ignorantes, enxergamos a sua sabedoria em cada experiência que vivemos. Gratidão, Pai. Cada um de nós neste momento só tem a agradecer. Assim seja.